Vamos chegando assim ao final deste ano de 2012. Quero também cumprimentar o nosso ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Tem sido alvo constante de ataques, de insultos, numa verdadeira quase que perseguição a um ex-presidente da República que teve a qualidade especialíssima de colocar o nosso país de pé, elevar a autoestima do povo, voltar a fazer o país se desenvolver. E quero registrar o nosso agradecimento lá do Ceará, especialmente no domingo, quando inauguramos o novo estádio do Castelão, com a presença da presidente Dilma. Posso dizer aqui, este ato só foi possível pela determinação do presidente Lula e pela corajosa decisão de garantir os meios, os recursos, seja do orçamento para os programas de mobilidade urbana, onde a nossa cidade se destaca com volume de recursos destinado para alargamento de vias, para o nosso VLT e os investimentos de mobilidade urbana no novo metrô para a cidade de Fortaleza de 12 quilômetros, todo subterrâneo, financiado pelo Orçamento Geral da União e pelo BNDES. O investimento no novo estádio Castelão, com recursos do BNDES, que não seriam possíveis pelos cofres exclusivos do nosso Estado. Foi a garantia dada pelo presidente Lula. É esse presidente que buscam achacar, que buscam criar dificuldades na sua trajetória de um homem público que voltou-se para defender o interesse maior do nosso país. Por isso, eu quero registrar os meus compromissos em todas as áreas: mobilidade, educação superior, educação técnica, infantil, ensino fundamental. É só olhar. Quem quiser enxergar, examinar com mais cuidado, com mais zelo, pode ver como o nosso país avançou nesse sentido. E faço isso do ponto de vista político. Faço como uma opinião minha e também do meu partido. Também do PCdoB, que tem acompanhado essa trajetória dos últimos anos da nossa nação. Desde a nossa legalização como partido, em 85, até hoje. O esforço que foi desenvolvido pelo ex-presidente e a sequência dada pela presidente Dilma Rousseff. Nós vivenciamos momentos em que o país não investigava era nada. Eu não via nem promotor investigando nada. Procurador da República, investigando nada. Não existia. Teve um tempo, agora é senador. Agora é senador da República. Então, Vossa Excelência está fora. Vossa Excelência tem uma parte. A parte que ano que não existia promotor, que o senhor disse? Não, o serviço de promotoria pública no Brasil é antigo. É 1834. Vem de longe. Vem de longe. Então, nesse período todo teve. Eu quero expressar, Vossa Excelência, meu respeito pelo discurso. Concordo inteiramente com esses avanços sociais que foram colacionados pelo presidente Lula, mas nós tivemos, antes disso, outros presidentes da República. É verdade. Que houve a estabilização da moeda, depois nós tivemos avanços, o aumento da classe média com a retirada de pessoas abaixo da linha da pobreza. Agora, uma pergunta: será que o cidadão que faz muito, ele adquire crédito e esses créditos fazem com que ele não possa ser investigado? Eu não considero, não. Desculpe só eu terminar minha parte, se o senhor me permite, e já encerro. Tudo isso que Vossa Excelência disse a respeito do presidente Lula, eu concordo. Agora, falar em perseguição, com todo respeito, né, o caso foi a Polícia Federal que investigou. A Polícia Federal está sob a subordinação do ministro da Justiça, que é do PT.
Esse é um ponto. Foi na presidência da República, no escritório lá em São Paulo, por obra do Divino Espírito Santo, encontraram aquela senhora chamada Rose. Aí a culpa é de uma conspiração. O Marcos Valério, ele faz denúncia ao Ministério Público. A culpa é de uma conspiração que existe contra. Nós todos devemos expressar o respeito ao presidente Lula, e isso eu faço. Expresso respeito pelo seu trabalho, pela sua história de vida. Agora, nós temos que entender que ninguém se encontra acima da lei. Se encontra mesmo, não. Nem membros do Ministério Público, nem o Procurador-Geral da República. Principalmente. Principalmente, nós já estamos fazendo uma exclusão. Eu retiro principalmente porque todos estão diante da Constituição. Claro. Entre cidadãos que são iguais, não existe Não melhor. existe. E é exatamente por isso que eu estou aqui falando. É porque esse tipo de tratamento não existe no Ministério Público e não existe especialmente nos órgãos de comunicação do nosso país. De como trata as questões, de como levanta e de como incita. Inclusive incita o STF. Vossa Excelência ouviu bem o ministro Teori Zavascki? Eu só fiz uma pergunta para ele. É onde é que a Corte Máxima do país, a Corte de Apelação, que no nosso país tem o nome de Supremo, imitando uma espécie de Corte de outras nações, porque não tem nada de Supremo, é uma Corte de Apelação Constitucional. Onde é que essa Corte tinha condições de espetacularizar as suas decisões? Através de um movimento midiático. Ele me disse, nenhum canto do mundo, é sui generis, só tem no Brasil. É uma particularidade. Então o problema é esse, é que há um preconceito. O problema é que antes não tinha um operário no governo. E teve. Quando se pensou em ter um operário no governo, e de um partido de esquerda, goste ou não goste, a ideia é que seria um desastre total. O trabalho é esse. A ideia foi essa. E a tentativa foi essa. Não é o problema de denúncia, não é o problema de investigação, que todos são iguais, mas é o tratamento que se dá no nosso país, que trabalhou muito com a senzala, anos e anos, e carrega um preconceito sem tamanho, porque um operário dar certo na presidência da República é inaceitável. Aí é olhar e dizer, pelo amor de Deus, como é que esse cara vai dar certo? Não pode. E pior, o cara ainda é de esquerda, ainda é de um partido de esquerda. Então, acho que tem um viés também de carga pesada. Carga pesada. Basta olhar como é que se controla os veículos de comunicação de massa do país. Inclusive com a interferência direta do Congresso Nacional. Olha quem são os donos do veículo de comunicação. Olha qual é o pensamento deles. Olha como é que eles agiram durante anos e anos. E não estou falando da rádio lá de Salitre, no estado do Ceará, não. Eu estou falando da mídia que controla 70% das informações do Brasil, que veicula 70% das informações do Brasil. Por isso que eu destaco o presidente Lula, que foi um operário, que foi um dirigente político, capaz de construir uma central sindical, capaz de construir um partido, se eleger presidente e tocar a presidência no rumo do desenvolvimento do nosso país. Você pode não gostar do Lula, pode não gostar do Partido dos Trabalhadores, ao qual eu não pertenço. E acho até que poucos do Partido dos Trabalhadores têm coragem suficiente para defender o seu próprio presidente da República. Mas nós temos consciência do que se trata. Nós sabemos o rumo das coisas. Nós não somos um bando de tolos aqui no nosso país, fazendo onda para flanar no discurso fácil da oposição, mesmo porque nós somos a oposição. Nós tratamos desses temas no nosso país. Meu caro senador Aloysio Nunes Ferreira, presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Geórgia. Meu caro senador Inácio Arruda, eu também, como senador Pedro Taques, tenho respeito pela figura do presidente Lula, pela sua história, por muitas coisas boas que ele fez para o nosso país. Mas também estou com o senador Pedro Taques por considerar que isso não dá a ele imunidade
não dá a ele uma condição de um ser acima da lei. Agora, vítima de preconceito, acho difícil. O presidente Lula é o queridinho do capital financeiro do Brasil. É o queridinho do grande empresariado brasileiro. Nunca o capital financeiro lucrou tanto em sua vida quanto no governo Lula. Nunca. A direita tem preconceito contra ele? Veja à sua volta os seus correligionários de base de apoio do governo. Partidos de esquerda, o PTB é um partido de esquerda, o PP, o PR são partidos de esquerda. Eu não vejo realmente preconceito no caso do presidente Lula. O que eu acho é que é um preconceito até a favor, que Vossa Excelência acaba de exprimir no plenário, porque é um operário, porque veio de baixo. Ora, eu conheço muitos operários, Vossa Excelência também conhece na história do movimento operário, de líderes operários que, uma vez chegando ao poder, fizeram a política do capital. Foi o caso do presidente Lula, sem dúvida nenhuma. Agora, houve, sim, avanços sociais que vêm acontecendo, aliás, desde um grande marco histórico do nosso país, que foi a Assembleia Nacional Constituinte, que abriu um horizonte de direitos sociais e de direitos democráticos dos quais o nosso povo nunca na história antes do nosso país havia usufruído. O presidente Lula tem o seu papel, um papel positivo nessa construção, mas isso não faz dele, meu caro senador Inácio Arruda, um ser acima de qualquer tipo do alcance de investigações, quando essas investigações acontecem. Claro. O problema é que ele acabou reagindo de uma maneira absolutamente inadequada quando aconteceram denúncias em relação ao seu governo. Agora, em relação ao caso Rose, não, ele está bem quietinho. Mas em relação ao passado, caso acontecido no passado, fabricaram dossiê fajuto contra um candidato à presidência da República. São os aloprados. Mensalão, conspiração da mídia. Isto. O tal dossiê até agora nem se viu ainda. Não. Se viu dinheiro, a polícia apreendeu dinheiro que serviu para fabricar um dossiê. Mas o dossiê fabricado não se viu. Sim, mas houve uma conspiração criminosa dirigida por um tal de Freud, que é comensal do presidente Lula, não é? E que não apareceu. Pegaram com a boca na botija, armando a fabricação de um dossiê fajuto. Né? E o presidente Lula diz assim, nós somos aloprados, coitadinhos, e continua convivendo com essa gente. Esse é o problema. É uma certa permissibilidade, né, que acaba por deslustrar o prestígio do presidente. Eu agradeço o ilustrado pronunciamento de Vossa Excelência e espero o dossiê chegar. Pode ser que alguém do Ministério Público consiga entregar aqui no Congresso Nacional. Até hoje não entregou, não. Não tem. Podia informar, vazar. Não. Não é mais não. Não é mais não. Tem um caso que está em segredo de justiça, que o próprio Procurador-Geral fez revelações na Folha de São Paulo. Sinceramente. Eu acho que é esse que é o problema da inversão das coisas. Acho que a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado. O procurador não pode fazer isso, ou não deveria fazer. Permito. Sim. A Lei 1079, que trata de crime de responsabilidade, ela traz instrumentos próprios para isso. Qualquer cidadão pode representar o Procurador-Geral da República pela prática de crime de responsabilidade. Sim, mas aqui não se tratava disso. Mas se caso, ele vazou, ele cometeu uma figura típica do Código Penal, que é típica também ao crime de responsabilidade. Eu defendo que o Procurador-Geral da República seja investigado também. Todos nós, porque na República todos se subordinam à Constituição. É a nossa expectativa e eu espero que isso aconteça. Então, o que eu estou levantando, essa ideia de que nós devemos exercer, primeiro, um grande processo de democratização dos meios de comunicação de massa no nosso país. Esse negócio de controle absoluto por duas famílias, 3, 4, isso não pode dar certo. País continental, país imenso, isso não está certo. Eu acho que a gente pode ampliar mais
abrir mais o espaço das relações de comunicação do povo brasileiro com o conjunto das opiniões, as mais diversas opiniões do nosso país. Mas eu queria avançar para o presidente Dilma, porque eu vejo também aqui uma outra situação. É que a presidente Dilma, acho que corajosamente, está enfrentando, acho que 2 problemas cruciais em relação à questão do desenvolvimento. O problema dos juros. Esse é um negócio terrível no Brasil. Enfrentar esse problema, amigo, também os adversários são poucos, mas são poderosos. E eles bancam páginas e páginas de revistas, de jornais, de televisão. Aqui é jogo duro. É enfrentar a grande especulação no nosso país. Botar o dedo nessa ferida que sangra o povo brasileiro há décadas e décadas, não é para qualquer um. E precisa, de fato, de uma base de apoio ampla, capaz de sustentar uma postura como essa. Esse é um problema crucial. Nessa linha do desenvolvimento, entra o problema dos juros e entra uma pressão gigantesca, porque não vem apenas dos que estão aqui. Não é apenas o fundo de pensão de uma empresa estatal ou mesmo de uma empresa privada brasileira. São os grandes fundos de investimentos externos que olham e dizem: não dá certo isso aí não. Vocês não são mais os queridinhos não. A gente estava mandando dinheiro para vocês, mas vocês não querem não. Então as relações do Brasil, o entrelaçamento da economia brasileira com esses setores tem criado imensas dificuldades para enfrentar essa questão crucial dos juros, que ainda é um dos maiores do mundo, é o brasileiro. E a pressão para não reduzir mais é gigantesca dentro do nosso território brasileiro, por todos os meios, Acho que aqui que é a questão central. Não é o problema se investiga ou se não investiga, não. Porque isso, amigo, eu quero dizer, teve tempo que a gente tratava o Procurador-Geral da República com o nome de engavetador. Era uma vergonha. Não se investigava nada. Era assim que se tratava a República aqui. Com Lula, é o primeiro da lista dos procuradores. Qual que vocês escolheram, é esse que vai ser. Não importa. É assim que ele tratou, meu caro senador Cristóvão. Eu acho que o problema é do desenvolvimento do Brasil. Aqui é que está a pedra de toque do nosso problema. É enfrentar esses aí. E esses têm força. Esses são capazes de chegar num jornal e dizer: esse senador não presta, é bandido. E no outro dia tu vira bandido. Esses são capazes disso. Se você tocar nessas feridas cruciais do desenvolvimento brasileiro, meu caro senador Cristóvão, que nesse caso é professor nesse tema. Muito obrigado, senador. Senador, eu não vou entrar na parte de fulanização do debate em relação ao presidente Lula. Até porque estou de acordo que fez um bom governo, que tem um crédito com a sociedade brasileira, com a história do Brasil. Embora isso, como o senhor mesmo disse, não justificaria acobertar qualquer coisa. Eu não vou entrar na figura do Lula. Eu vou querer discutir uma coisa que, para mim, está passando desapercebido, que é o estilo de governo que nós temos tido nesses últimos anos. Não são apenas as pessoas que cometem erros. É um estilo de governo que fez uma aliança tão ampla com a direita que, para atender à ganância dessa direita, tem que nomear pessoas para cargos importantes, como a Agência Nacional de Água, como a Agência Nacional da Aviação Civil, que não está preparada, mas que representava parte do pagamento de um débito eleitoral. Ou um estilo de governo que levou a fazer com que acontecesse tudo isso do mensalão. Estilo de governo, inclusive, diga-se de passagem, que ninguém denuncia nenhum dos condenados de terem enriquecido para si. São acusados de terem usado dinheiro, inclusive público, para um projeto de poder. O projeto de ter o controle do Congresso. Eu creio que está na hora, mesmo quem defende o presidente Lula, começar a fazer uma autocrítica. Fazer uma autocrítica e perguntar-se por que está passando isso.
E aí não pode ficar na parte simplista de que é manipulação da imprensa, que é manipulação da Polícia Federal. Há algo mais profundo. Há algo mais profundo que termina fazendo com que nós, até, porque meu partido faz parte da base de apoio do governo, que nós terminemos dando lenha à fogueira que eles querem queimar. Se não fizermos essa autocrítica de que erramos no estilo, se não entendermos que nós cometemos erros, se não fizermos autocrítica, se não procurarmos saber onde é que nós erramos, para que eles tenham todos esses argumentos que tomam conta das manchetes dos jornais, nós vamos continuar errando no estilo de governo. E aí, hoje é o presidente Lula, amanhã será qualquer um aqui, será a própria presidenta Dilma, qualquer um. Porque deu margem às críticas que recebem. Mesmo que façam um carnaval maior do que fariam se o culpado fosse do lado deles. Mas nós demos arma. Então, eu acho que está na hora, senador Wellington, senador Suplicy, de fazermos uma autocrítica sobre o estilo de governo desses últimos 10 anos. Ele criou uma base de apoio tão ampla que exige fazer tantas transações e transigir tanto que termina levando a esse tipo de risco, que termina ameaçando até a honra de um bom presidente como foi o Lula. Claro. Eu imagino assim, senador Cristóvão, considerando sempre essa figura que Vossa Excelência representa aqui na defesa do direito, dos direitos humanos, da coisa correta, justa e da economia brasileira se desenvolvendo, que é o sonho de Vossa Excelência, inclusive quando coloca a educação como uma questão chave estratégica para o desenvolvimento. Mas veja, o governo do presidente Lula e da presidente Dilma, eu não vou dizer como é que foi tratado, porque a frase pode não pegar bem, amanhã eles fazem uma manchete ruim com a frase, mas um cidadão honesto e honrado desfilou para Allende na data nacional no Chile, com uma placa que fazia referência ao Allende. Esse é o meu governo. Eu sei que lado eu estou. Eu sei o que está em curso. Eu sei o que é o debate político no Brasil. Eu conheço a trajetória histórica do Brasil. Eu sei o que é essa batalha. Para a gente não se confundir. Porque senão a gente termina se confundindo. Não, eu estou aqui, ó. Aqui nós temos um eixo. De vez em quando paira, aqui na mesa do Senado e na mesa da Câmara, ideias sobre como centralizar um pouco a política, buscando o caminho das reformas políticas. Nós propusemos a ideia de que deveríamos fazer uma reforma com financiamento público de campanha. Há uma resistência atroz. Propusemos lista partidária, também tem uma resistência atroz. Mas querem o fim das coligações, porque atinge partidos principalmente como o nosso. Fim de coligação é isso. Querem a coligação na majoritária, mas querem o fim das coligações proporcionais, arguindo esse sentimento de que a promiscuidade está nas coligações proporcionais. Uma desfaçatez, uma mentira descarada, mas é isso que é propagado, inclusive por gente boa. E por gente que diz que é muito honrada, que é muito honesta, mas vai por esse caminho. Esse caminho não é um caminho melhor para nós. Para gente que tem ideia do país, ideia da nação, ideia do projeto nacional, que eu digo aqui, é o estilo, mas vejamos, há uma batalha em relação à questão dos juros. Então, amigo, nessa batalha nós temos que estar firme aqui. A presidente topou enfrentar uma batalha crucial. Uma outra batalha em relação ao desenvolvimento, preço de energia. Olha aí. Mas aqui também tem interesses pesados. Interesse do grande capital. Não são os queridinhos do capital? Então o que é que o capital está gritando? Está nervoso por quê? O capital.
Não deveria ficar. Capitão, a PF está a favor. Paulo Scaff se esguela na televisão o tempo todo a favor. Que é isso? O capital está contra? Deve ter algum problema. Então, tem mesmo. Deve ter algum problema com os capitalistas de São Paulo. Mas é estranho que esse capital, que não é o capital do Scaff que você está falando, eu estou falando que o capital produtivo brasileiro quer essa mudança. Mas o capital especulativo que ganha fácil, que nunca investiram em linha de transmissão, que nunca investiram em geração de energia, que foi amortizada agora, essa turma que se associou e que nunca ninguém investigou, nunca tiveram coragem de investigar, procurador nenhum investigou, foram chamados, mas engavetaram. Esse é o problema do lado. É como você se posiciona na batalha política, porque senão cria uma confusão. Não é o problema da promiscuidade partidária, da escolha de A, B, C ou D, porque eu refuto a ideia de que o meu partido, ao participar do governo, tenha caído em promiscuidade. E eles atacaram o meu partido, duramente. E atacaram os outros partidos também da nossa base, na base do campo popular. Porque o que interessa aqui é desmoralizar o campo popular. Você me permite? E esse está no centro do embate. Nós estamos no centro do embate e está ligado à questão do enfrentamento do projeto de desenvolvimento. Nós vamos ter coragem de ter um projeto mais nosso, onde o país esteja mais de pé, ou nós vamos estar sempre ligados a esses interesses escusos que muitas vezes não aparecem. Meu caro Eles colega, não são muito visíveis, da amizade com a Geórgia. A vida de Vossa Excelência é uma contraprova daquilo que Vossa Excelência está afirmando. Porque ninguém mais que Vossa Excelência aqui verbera o capital financeiro, a conspiração dos interesses internacionais, essa coisa toda. E, no entanto, nunca ninguém diz que Vossa Excelência é um jornal, nada diz que Vossa Excelência é malandro, é ladrão, que Vossa Excelência descumpre os seus deveres parlamentares. Sempre foi tido e havido como homem honrado que Vossa Excelência é. Então, a vida de Vossa Excelência é a contraprova da afirmação que é o centro do seu discurso, de que basta alguém se opor a um projeto de algo chamado grande capital, que conspira contra os interesses nacionais, para ser imediatamente crucificado pela grande mídia. Vossa Excelência não, Vossa Excelência permanentemente batalha contra esse comitê central do capitalismo mundial e do capitalismo brasileiro, e é sempre tido e havido como um homem de bem, como Vossa Excelência efetivamente é. Um parlamentar correto, valoroso, patriota. Nós temos uma sorte enorme no Senado da República, porque contamos com Vossa Excelência, que vem de longe. Vossa Excelência vem de longe, sabe do que nós estamos falando. Vossa Excelência pode não concordar com o que nós estamos falando, mas sabe do que nós estamos falando. Vossa Excelência conhece muita história, viveu muita história. Aliás, viveu a nossa e de outras nações, em situação de dificuldade política, especialmente. Vossa Excelência sabe muito bem das batalhas que nós travamos no Brasil, desde o Império, depois na República, depois nos governos, mesmo autoritários, como foi o governo do Getúlio, um governo que teve muito arbítrio, mas que teve um enfrentamento com a ideia do projeto nacional. Você imagina o governo do Goulart, ou do próprio Getúlio, de 50, que você já viu como é que o Lacerda, que tinha sido aliado no passado, foi perseguido pelo governo do Getúlio e transformou-se em inimigo mortal do Getúlio, que chegou a expressar aqui, publicamente, que não pode nem ser candidato. Se for, não pode assumir. Se assumir, nós temos que derrubar, não pode governar. E não era o Getúlio nenhum socialista, nenhum progressista, não era nada disso. Perdão. Era progressista, avançado, principalmente nessa etapa. Senador Inácio Arruda, Vossa Excelência está trazendo um tema e despertando um interesse formidável, mas eu estou preocupado com aqueles que estão inscritos também. Então eu prorroguei inúmeras vezes, dado o interesse tão grande que Vossa Excelência despertou em todos. Então, eu vou concluir, senhor presidente, porque eu estou direcionado agora para o governo da presidente Dilma, que esse é um problema crucial. É mais ou menos assim: governamos
com Lula, chegamos no governo da presidente Dilma. Também uma mulher de tradição, e quando eu falei a Luiz Lúcio Ferreira, porque também ele é dessa tradição, de luta dura para defender a liberdade e a democracia. Então é essa mulher que vem para a presidência da República. E essa mulher tem um sentimento de que nós temos que tocar nessa questão do desenvolvimento com mais independência. Não é o desenvolvimento sem capital, não. É bom que todo mundo entenda o assunto. Não é desenvolvimento sem capital, não. É com capital. E com os capitalistas também. Não é sem os capitalistas, é com eles mesmos. Agora, com eles mesmos, desafiando eles mesmos para terem coragem de ter um projeto mais ousado de Brasil. É para isso que a presidente está chamando, para que a gente gaste menos com juros, para que a gente enfrente o preço da energia, para que a gente toque nessas questões centrais, porque elas que podem nos levar a ter um desenvolvimento mais largo da nossa história, com a distribuição da riqueza, mantendo esse campo democrático, popular, porque esse campo que tem compromisso com a distribuição de riqueza, de forma mais ampla, de forma mais permanente. Eu acho que a minha fala desse sentido, meu caro Pediria a gentileza, eu que sou discípulo de Vossa Excelência. Vou concluir. Senador Inácio. Vou obedecer. Vossa Excelência também, como da Escola de Economia da Universidade de São Paulo, vai nos ajudar, com certeza, a poder chegar nesse final de ano e dizer para a Presidente da República que nós temos sim interesse em manter esse processo de desenvolvimento do Brasil, de respaldar a nossa Presidente neste rumo do desenvolvimento. Se quiser tocar no preço da energia mais audaz, conte conosco. É isso. E depois, um pouquinho desses royalties do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, para a gente estar no Ceará, eu também agradeço. Muito obrigado, senhor presidente.